posso deixar. Uma graça e eu sei como funciona o 70. Deixar um trabalho, Rajão, prazer. Tem alguma ossa na cidade? deixar um em cada cadeira, se precisar. Precisa da tradução do inglês? Não? Não? Tá bom, espanhol. You know how to use? Basically, it's on and ready. You click one time to change the channel. So if it's the one channel is original language, so whichever language they speak is going to be the channel. The second one is translation. So if it's not the right one, you click one time, that's it. The white one. Yeah. Very simple. Só para te combinar, estou pensando em seguir a ordem que a Vanessa tinha montado. Aí a gente começaria com você, mas depois da fala do Carlos Coutinho. I think to follow the order, Vanessa. Carlos Coutinho, O último dia, né, Gil? aí Podemos ter um silêncio no último dia. Certinho. Você queria uma caneta para emprestar? Uma caneta? É, por favor. Obrigado. Super obrigado. Tá bonitinho. Depois você arruma um headphonezinho só para... Just in case, não. Tá bom. Podemos? Pode começar? Bom, gente, bem-vindo a todos e todas. Boa tarde. É um prazer estar aqui para expor para vocês o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. É um programa prioritário para o Ministério do Planejamento, para o Ministério da Agricultura, para o ministro Fávaro. É um projeto muito relevante para a agricultura do país e para o meio ambiente do país. Então, sem mais delongas, queria passar para o Carlos Agostinho, assessor especial do ministro, vai apresentar o regramento e as ideias por trás do programa. E onde é que está o... Está contigo? Ah, tem lá também. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou... Pode ficar contigo, tu vai passando. Eu vou tentar ser rápido e pragmático. O Brasil, 850 milhões de hectares, áreas de agricultura, 7,5%, 65 milhões, e áreas de pastagem, 160 milhões. E reservas, de uma maneira geral, 70%. Pode passar, 66%. Onde é que está distribuído essas pastagens? Elas estão distribuídas no Brasil inteiro, no sul do Brasil, no Nordeste, no Norte, em todo o Brasil. Temos 160 milhões, porém 40 milhões de fácil conversão em pasto melhorado ou em lavouras ou em silvicultura. Bom, de maneira geral, uma agricultura convencional, uma pastagem degradada, pode ser emissor de CO2. Mas florestas plantadas, sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, pasto bem manejado, pode ser sequestrador de carbono. Vamos lá. O Brasil, desde 93 até 23, cresceu de 30 milhões para 50 milhões
de hectares de área cultivada, não áreas perenes, área de culturas anuais. Aí está, soja é o maior, milho, algodão e arroz, mas soja realmente é maior. Pode passar. Crescimento em torno de 700 milhões de hectares ano. Volta aquele lá. 700 mil hectares anos é o crescimento médio. Agora, se nós botar perenes juntos, dá em torno de 1 milhão de hectares anos o crescimento normal do Brasil, sem nenhuma auxílio extra. Seguinte, pode passar? Bom, em dezembro de 2023, o presidente Luiz Inácio editou um decreto formando uma comissão, um comitê do qual eu presido, para criar as condições de financiamento de conversão de áreas degradadas em melhorias. Pode passar? Qual é a finalidade deste programa? É a conversão de pastas degradadas em pastagem revigorada, sistemas integrados, agricultura ou plantio de florestas. Pode passar? O que nós estamos imaginando? Criar um sistema, porque depois eu vou explicar, o juro vai ser muito conveniente, exigir desse agricultor ou desse pecuarista que tome esse financiamento, que ele tenha uma série de requisitos ambientais e sustentabilidade. E eu vou escrever rapidamente. Pode ser uso de bioinsumos, capacitação, treinamento trabalhista, no-till, quer dizer, plantio direto, um sistema de cobertura morta, uso de agricultura digital, certificado de trabalhista, balanço de carbono, vai ser obrigatório, porque ao final dos 10 anos o decreto diz que não pode haver aumento de emissão, portanto o projeto tem que ou diminuir ou manter a emissão, reflorestamento de parte da área e, por fim, com um adicional de dinheiro ou de prêmio, a gente imagina forçar alguns agricultores a fazer produtos de baixo carbono. Soja, baixo carbono, carne, baixo carbono, milho, baixo carbono e assim. Pode passar? Bom, qual é o objetivo desse projeto? Primeiro, não fomentar o desflorestamento de forma nenhuma. Todas essas áreas têm que ser áreas consolidadas já de pasto de vários anos. Segundo, produzir produtos de baixo carbono. E terceiro, aumentar a produção agrícola nacional. Tem mais algum? Não, é o último. Bom, como conseguir fazer tudo isso? Baixo juro. Juro baixo é a solução. O agricultor brasileiro responde rapidamente a juro baixo. Nós rodamos o mundo atrás de dinheiro e arrumamos algum dinheiro em alguns. No Japão já está resolvido, temos um dinheiro vindo do Japão, mas nós temos uma dificuldade muito grande da conversão de moedas estrangeiras e o custo desse hedge, e fica quase impossível fazer o financiamento. Em vista disso, o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional, através de um sistema chamado EcoInvest, nos proporcionaram a possibilidade de $1 bilhão a um juro final ao agricultor de 6,5% ao ano. Ou seja, um juro extremamente baixo, extremamente competitivo. Isso se dá através de um leilão que o Tesouro faz para 4 bancos no mínimo, onde ele entra o Tesouro com juro a 1%, algo em torno de 80%, e 20% do dinheiro vem dos bancos. Nós pretendemos que isso esteja pronto em março do ano que vem e que isso vá parar na mão dos agricultores e pecuaristas. Tem que dizer também que todas essas quesitos ali de sustentabilidade terão o suporte da Embrapa para a sua criação, para a sua formulação, como é que isso tem que ser feito, e também vai ter o suporte da Embrapa para ver como vai ser auditado e como vai ser comprovado
para a gente depois pôr numa plataforma e ser fácil dos bancos mensurar isso. Bom, finalizando, e para deixar os outros aqui fazer os comentários, é um programa que pretende 40 milhões de hectares. A gente está falando em dobrar a área do Brasil, sem desmatamento, com baixo carbono, porém com certificados para que esse produto não venha só aumentar o volume de produtos no mercado mundial, mas sim que tenha competitividade, que tenha certificado de baixo carbono, que tenha certificado de não desmatamento, é óbvio, porque toda a parte ambiental vai ser vista, também certificado trabalhista. Então, essa é a nossa intenção. Dobrar a produção brasileira com certificados e rastreabilidade. Tudo isso que eu falei para grão também vale para a pecuária. Para a pecuária não poderá ser feita, por exemplo, a produção de bovinos sem rastreabilidade, vai ser um dos requisitos. São vários requisitos, não é aqui que eu vou explicar um por um. Mas basicamente é isso e podemos aqui conversar e explicar melhor. Bom, obrigado, Carlos. Dando continuidade, gostaria de chamar o Marshal Bernot, da FAO, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Então, não tenho apresentação, vou falar, apesar do português não ser uma língua oficial da FAO, vou falar em português, acho que fica melhor para vocês. Se os tradutores têm problema com meu piracicabano, só falar. Então, obrigado pela apresentação e realmente é bom ver isso inscrito numa legislação de um país grande e importante. É só para... Vou me apresentar. Então, agora trabalho na FAO, num escritório encarregado de mudanças climáticas, da biodiversidade e do meio ambiente. Então, nosso papel é assegurar que esses temas sejam relacionados entre eles e relacionados com todas as ações da FAO, seja o gado, as florestas, as pescas. Então, é realmente bom ver isso, porque recuperar pasto não é somente responder ao desafio do clima, é responder ao desafio do clima, um ponto de vista de mitigação, você mostrou isso com seus dados, vai aumentar o sequestro de carbono no solo, mas também, fazendo isso, vai trazer co-benefícios, que solos que têm mais matéria orgânica, vai ser solos com mais fertilidade natural, vai ajudar a regular o ciclo da água. Estamos vendo que os ciclos da água são muito afetados pelas mudanças do clima, vai ajudar a lutar contra a erosão. Então, fazendo isso, realmente traz uma série de benefícios. Mas, e temos temos que ser muito cuidadoso com o aspecto que chama de MRV, de monitoramento, verificação e reporting, relatório. Porque a política, ela está aqui, mas temos que mostrar o impacto da política para o mundo afora. E isso temos que ter dados para realmente mostrar e comprovar isso. O Brasil tem como fazer isso, porque tem a Embrapa, tem várias universidades, a Unicamp, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio e todos, o Minas, temos um mineiro aqui. Então, todos os estados têm universidades federais e estaduais. Então, o Brasil tem essa capacidade. Então, temos que realmente investir nesse aspecto, porque não podemos somente contar com dados globais, internacionais. O IPCC ele traz, isso é bom, mas temos que olhar também a especificidade do Brasil, que é um país tropical, para ver o que realmente acontece. Então, o aspecto de MRV é muito importante. Me lembro que numa outra vida, quando eu era um simples pesquisador trabalhando com a USP, junto com o falecido professor Seri, a gente elaborou um primeiro relatório que era para ajudar a primeira comunicação nacional do Brasil, ver como a mudança do uso do solo podia influir no balanço de carbono do Brasil. Eu me lembro que na época a gente trabalhava com fatores
padrão. A gente tinha verificado que uma mudança de 10% de um fator podia mudar tudo o balanço. Então, é hiper importante realmente investir nesse aspecto de dados e que vai trazer benefícios para o Brasil, porque vai poder comprovar que a ação é efetiva realmente em termos de mitigação. Mas, além disso, e talvez vou acabar minha fala, é uma coisa mais geral. Tem que também, eu sei que o Brasil está fazendo isso, mas precisamos repetir, temos que associar os produtores. Você está fazendo isso porque vai ser levado com produtores. Mas cada vez a agricultura ela oferece mais soluções que problemas. O mundo está olhando mais dos problemas da agricultura. A agricultura, certo, produz gases do efeito estufa, mas também ela oferece um monte de soluções que podem trazer benefícios múltiplos. É isso que hoje em dia realmente precisamos pôr fora, mostrar, e se você vai lá no pavilhão da FAO junto com o CGIAR, o discurso atual é temos que implementar as soluções. E tem várias soluções, como optimizar os sistemas existentes, como evitar de fazer como se fazia no passado, mudar para essa transformação que precisamos. Então, realmente, tinha nas negociações da agricultura que começou com o Coronivia Joint Work on Agriculture, com o trabalho conjunto de Coronivia, os negociadores, eles têm, você pode imaginar, 200 países, diferentes visões, mas tinha algumas soluções que faziam consenso. Uma delas era mais carbono no solo. Ninguém na sala nunca falou que mais carbono é bom. Todo mundo está de acordo que menos carbono, isso não é bom. Então, aqui estamos usando uma solução. Tinha outras soluções, como o animal, a saúde animal, um animal que é produtivo, vai realmente optimizar a produção em relação com as emissões. Então, realmente, ver isso, vindo de um país importante como o Brasil, é muito bom. Ter isso numa política é que precisamos, política, acesso a recursos, você mencionou isso, e dados. São esses três pilares que, se você ativa junto, que realmente a gente vai conseguir implementar a transformação que precisamos ver na agricultura para ela ser sustentável e não somente uma sustentabilidade ambiental, mas uma sustentabilidade socioambiental. Então, é isso que precisamos. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Eu quero comentar um pouco, porque eu gostei muito. Este programa, o Brasil hoje tem alguns financiamentos que são bastante baratos, 8,5%, mas que não tem contrapartida e não tem mensuração de dados. É esse o ponto que nós não queremos repetir o erro. Porque é papel do governo promover dinheiro barato ao agricultor, mas também é papel do governo receber de volta os dados e a verificação. Então, por isso, esse programa vai ser baseado em protocolos e em atestados de verificação que serão coordenados pela Embrapa. Essa é uma grande diferença, por isso que nós estamos tão confiantes nesse programa. Obrigado. Bom, obrigado, Bernô. Queria passar a palavra para o Mohamed Ibrahim, do ICA. Good afternoon. Once, I would like to thank you for inviting me to participate in this event, and also to your presentation, which is a very interesting project being presented on recovery of degraded pastures. The recent report of the World Bank shows that agriculture is the most cost-effective way of reaching the objectives of NDC goals, and we need to invest more in the finance of that. I've been advocating of the need of the transformation of degraded pastures as one way of rapid response to increasing the carbon removals and to advancing into the objectives of the NDCs
as it relates to the agriculture sector. And here is a good example of where Brazil is presenting a very interesting project, and which is applicable in the whole of Latin American region, but also in many other regions that we can see. Over the last 25 years, I've been working in looking at recovery of degraded pastures in collaboration with the FAO and other key stakeholders, working to look at the research and what are the innovations and technologies that we can promote to advance and accelerate the scaling up of sustainable practices. There are many transition pathways that you can have in terms of how do you move from degraded pastures towards more a monoculture or more what we call the brackerization of the landscape, which is, you know, that there's been a release of a large number of brachyura species in the whole of Latin America in which farmers have been planting, or you move into a transition into the silvopastoral systems or agro-silvopastoral systems, or the transition into the forest succession. So you have options into the gradients, but of course the decisions you make will depend on what are the level of degradation you have, because, you know, if you want to go into the transition, the ecological conditions and these factors are very important. And I've been working more on the silvopastoral systems and agro-silvopastoral systems, not only looking at carbon as a source, but what are the multiple ecological benefits, but also the economic benefits you can have in degrading trees and also crops within these mixed livestock systems. But understanding within the focus on a landscape approach, the importance that trees will have in terms of the connectivity and the conservation of biodiversity, but also in terms of the conservation of ecosystem services, including water, soils, which was mentioned, and also improving these systems. So we have advanced more in looking at the interactions between trees and pastures, and all these improved pastures we have got, and what are the impacts they have on the productivity, but also with an emphasis on looking at carbon and soil organic matter and productivity of the systems. This we have seen with resilience. We know that when cattle are grazing in silvopastoral systems, the heat stress is less, which we need to look at the synergies between adaptation and mitigation to climate change, and we have seen a more resilience of where animals are performing better in the silvopastoral systems, as well as it relates to the animal welfare and also the productivity of the systems. Now, coming back to the carbon decisions, ICA is working on the living soils by Francisco Melo, who's from Brazil, and working close with the late Dr. Seri Son on the carbon stocks. We have been looking at measuring carbon in different agricultural systems, including pastures, throughout the Latin American region, understanding that the carbon sequestration is going to vary according to the agroecological conditions and how temperatures and rainfall will be varying, as well as the soil and these factors, as a way of developing a good database and information and knowledge of what is the status of carbon sequestration. And the reason that I put more emphasis on silvopastoral systems is that most of the countries have an assumption of moving towards the carbon neutrality and marketing carbon neutral beef, as you've seen in Uruguay. But we must understand that the carbon is going to reach an equilibrium point in terms of after 10 or 15 years when you have improved your pastures. And therefore, what do you do with the carbon neutrality if you're looking at how do you balance the emissions from methane and nitrous oxide? On this side, the trees will grow for a longer time, up to 30, 40 years, and so we need to understand the dynamics in the systems and how this will allow you over a long term to market decertified products and also give you more incremental carbon benefits over a longer period if you're integrating trees within the pastures, but also within a more diverse and complex system. So we are understanding the complexity of the system, but also looking at what are the policies and what are the incentives you need to promote for farmers to do that. So in 2000, we tested the payment for ecosystem services in 3 countries, in Costa Rica, in Nicaragua, and Colombia. And this payment system resulted that farmers were changing the practices, recovering the degraded pastures into more sustainable practices, adopting silvopastoral systems.
After 20 years of the project, we went back to see what is the permanence of the changes, because the permanence is very important to look at the carbon stock and how you're going to measure that in terms of the metrics, which my colleague mentioned about reporting and the permanence, which is very important in terms of reporting in the NDCs. So payment of ecosystem services was one of the tools that were adopted and also being scaled up now in many of the countries that we worked on in Colombia, Nicaragua, and Costa Rica. And I must say that the FAO cooperated with this project, with the group, with Henning Steinfeld, and other teams that we worked with the World Bank. And we see that with the most complex systems, there's a problem for investments, so upfront investment and the cost for the complex systems, so getting trees and more complex systems that you have to work on. So now we're working with the banks, and what a good example you have in differentiated subsidized interest rates for investing in more responsible practices, being tested now in Honduras with the NAMA facility and looking at carbon neutrality of the livestock systems, with the transformation of the livestock sector into a low carbon economy. So those are the experiences and the learning experiences we have been using to adapt and looking at a more blended finance mechanism, how you can advance towards more the transition into and accelerate that farmers have the access to incentives and moving to that area. So what we think is that if you can develop the carbon market and pay the farmers, use this carbon market from the incentives to pay off the credits, that might be one of the examples that can also accelerate the changes that we have and also moving towards the direction. So I think, sorry, okay. So I think those are some experiences that, and also I see in the project here in Brazil, you're using low interest rates on the credits, which is very good. We also need to provide the farmers with good inputs, the technical tools that you have, also digital tools that they can make decisions. It's not only about carbon, but also looking at a system approach, understanding the health aspect, the genetic aspects, the interactions of the system. And that will be key for having a long-term sustainability in the change. The other question is about the NDCs. We have been advancing in reducing the emission intensities in the livestock system. The question and the challenge here is what will be the frontiers that we're going to have in terms of the numbers of cattle you're going to have in the systems? Is it going to be a driver for expanding the production systems and incentives where farmers are going to have more cattle in the land? We have seen this problem in New Zealand. New Zealand has reduced the emission intensities, but they have not reduced the total emissions coming out from the systems because of the expansion that they have. And here we need to look at what is going to be the frontiers, because if the demand for meat is going to continue to increase, are we going to look at what are the options we're going to look at in terms of increasing productivity of the systems? And those are some of the questions we need to address as we are going to have the boundaries and how we operate within these livestock systems. And that's where ICA has been working together with many of the stakeholders. How do you advance in the transformation of the livestock sector into a more carbon neutral, biodiversity friendly, whilst at the same time addressing the issues that consumers are looking at into more responsible consumption? And here I will